Rádio Irmana, programação 24 horas com você. Fique por dentro da programação da Rádio Irmana. Segunda-feira, às 20 horas, programa Quietude. Terça-feira, às 21 horas, programa Elucidações do Além. Quinta-feira, às 21 horas, programa Felicidade. Sexta-feira, às 20 horas, programa Cidade dos Espíritos. Domingo, às 10 horas, programa Mensagens do Grande Coração. E ao longo da nossa programação, você ouve Musical da Rádio Irmana. 1 hora de músicas sem intervalos. Todos os programas são apresentados pela equipe da Rádio Irmana. Participe da programação da Rádio Irmana e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado! A partir de agora, você vai entender as obras do irmão Ramatiz. Programa Elucidações do Além. Olá, ouvinte, você está no ar com mais um Elucidações do Além. Eu sou Rodrigo Souza e nós estamos sintonizados com a Rádio Irmana. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 2 da obra A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. O capítulo 2 chama-se Aspectos Humanos. Nós já estudamos aí os outros aspectos, né? E no primeiro capítulo já começamos os aspectos humanos e vamos dar continuidade. Você está gostando do programa? O que você está achando? Já acessou o nosso blog? www.radioirmana.blogspot.com.br. Deixe o seu comentário, diga o que você está achando da rádio, verifique nossa programação. Já acessou o nosso site da Rádio Irmana? Verifique nossa programação e veja os outros programas elucidativos que a rádio mantém. Temos aí o Mensagens do Grande Coração aos domingos, com os nossos irmãos do Sul, do Centro Espiritualista de Umbanda Grande Coração. Temos aí nas quintas-feiras o programa Felicidade, com o meu irmão Ismael Gomes, fazendo um excelente programa, recebendo excelentes entrevistados. Enfim, um programa para crescimento da mente, elucidativo, para a espiritualidade. Voltando aqui aos nossos estudos, meus irmãos, vamos lá? Ouvinte, nós paramos aqui na seguinte pergunta. Os marcianos são dotados de dentes ao nosso modo? E Ramatiz responde: é o que possuem de mais perfeito. Assemelham-se a colares da mais admirável simetria, afeitos a se alimentarem de sucos, pastas, tabletes, filhós ou óleos aromáticos, vegetais tenros e frutas gelatinosas. Os marcianos não possuem dentes caninos e incisivos, predominando os pré-molares e os molares quase idênticos entre si. De espessura delicada e com um aspecto brilhante de porcelana transparente, a arcada dentária surge-lhes como um poético adorno na fisionomia atraente. Não existe a deformação facial peculiar aos terrestres, pois a sua alimentação não lhes exige esforços, nem os movimentos irregulares do maxilar inferior. É de senso científico que, nos vertebrados inferiores, os dentes aparecem em massa e, quando muito crescidos, também caem aos punhados. Só nas espécies superiores é que principiam a diminuir as mudas e o número de dentes, inclusive as reduções que modificam a configuração de acordo com o tipo de alimentação predominante. A nutrição forma os dentes, pois os paleontólogos conhecem a espécie de alimento preferido pelo animal morto, ao simples exame de sua dentadura, conseguindo identificar os arrancadores e mastigadores de folhas, os roedores de cascas ou os carniceiros. O homem terreno, na preferência alimentar mista de carne e vegetais, apresenta um conjunto de dentes apropriados à mastigação de alimentos heterogêneos. O tamanho das mandíbulas de algumas raças terrestres é resultante dos movimentos dispersivos e largos que os seus maxilares fazem na mastigação.
dando a esses tipos que sentem voluptuoso prazer na glutonaria um facies ou estigma psicofísico um tanto animalizado. Consequentemente, a frugalidade dos marcianos dispensa-os de esforços triturativos e contribui para que eles possuam dentes semelhantes a um magnífico colar de pérolas níveas e simétricas que deixam bem distantes os remendos precários da odontologia terrena. Finalmente, a evolução ou refinamento dos sentidos do espírito repercute nas modificações fisiológicas e estéticas que se operam no corpo. Olha que interessante, ouvinte, você vê que é excelente, esse capítulo também é fantástico, devido à alimentação frugal, ao modo equilibrado de alimentação marciana. Eles preferem, né, as frutas gelatinosas, as pastas, os óleos aromáticos, enfim, uma alimentação bem mais frugal, que para nós aqui não nos satisfaria em uma refeição. Em Marte se satisfazem com poucas refeições. Sendo assim, seus dentes são mais delicados, são resistentes, claro, são dentes formados por estrutura óssea como um dente humano, mas já não precisam dos caninos e dos incisivos, dentes que perfuram e cortam, né? Os dentes trituradores que nós humanos ainda possuímos. Eles, pelo contrário, possuem a predominância dos pré-molares e dos molares, porque a sua alimentação é vegetariana. Então, há assim um mastigar mais delicado, eles não fazem tanto esforço. A sua fisiologia delicada não exige esforço da mandíbula. Dá-se aí os traços mais delicados do rosto também, né, dos marcianos. Isso explica aí o temperamento, isso explica também a conduta moral, o equilíbrio mental mantido pelo ser de Marte, reflete, e a frugalidade alimentar reflete na sua fisiologia, na sua fisionomia também, em toda a sua estrutura óssea mandibular. Muito interessante, né? Olha só que como a gente ainda está caminhando para isso. Estamos aí um tanto distantes, mas não é impossível, não é tão distante assim. Basta que demos aí um bom salto, né, para um mundo de regeneração. O que não é de hoje para amanhã, o que não é da noite para o dia, vai depender muito do nosso esforço pessoal, e é o esforço pessoal de cada um, para que se forme um esforço pessoal, não só pessoal, mas coletivo também, para que nossa humanidade cresça, para que nossa humanidade evolua a um estágio como esse, não é mesmo? Logo mais nós vamos linkar essas coisas à atualidade aí que nós estamos vivendo, enfim, para podermos elucidar melhor o assunto. Próxima pergunta. Os marcianos caminham a pé nas mesmas condições em que o fazem os terrestres? Eles, como vós, andam, correm ou firmam-se de pé, se assim o desejarem. Porventura, pela densidade atmosférica ser bem mais tênue do que a vossa, sofrem menor pressão, podendo, sem esforço pronunciado, saltar além de 50 metros ou, se apressados, deslizar, ligeiros, sobre a grama aveludada ou nos caminhos forrados de substância flexível. Nesta espécie de voos deslizantes, para se equilibrarem, erguem os braços e, arqueando os ombros em conexão com as omoplatas, forma-se-lhes nessa parte uma espécie de protuberância, algo parecida com uma membrana muscular, que lhes dá mais equilíbrio e segurança. Fazem lembrar a pose do pássaro no seu voo estático. Olha só que interessante, ouvinte, tá vendo? Olha que interessante, ó. Pela sua densidade atmosférica ser bem mais tênue do que a vossa, sofrem menor pressão, podendo, sem esforço pronunciado, saltar além de 50 metros, tá vendo? Ou, se apressados, deslizar ligeiro. Olha que interessante, ouvinte, porque aqui ele cita essas omoplatas, né, que ficam arqueando os ombros em conexão com as omoplatas. Essas omoplatas, isso nos anos 50, o estudo de fisiologia, dava-se o nome desse osso atrás dos nossos braços, nas costas, né, próximo aos ombros, de omoplatas. Hoje elas têm outro nome. Hoje elas se chamam escápulas, não é? Então, atrás daqui, o que alguns popularmente chamam de pá, ouvinte,
São as nossas escápulas. E a do marciano, ela é sobressaltada, né? Ela tem uma protuberância, tem aí como se fosse uma membrana, não é mesmo? Parecido com uma membrana muscular, que dá equilíbrio e segurança. Ou seja, pode-se aí, quando eles dão esses saltos devido à sua atmosfera ser mais leve, os marcianos têm maior leveza, não é mesmo? Podendo até, pelo que está descrito aqui, volitar sobre o solo. Então eles deslizam, saltam a mais de 50 metros e pairam no ar quando eles fazem esse movimento, não é mesmo? Né? Dá mais equilíbrio e segurança, esse movimento com as membranas, aí, com as suas omoplatas, com as suas escápulas sobressaltadas, não é mesmo? Através desse movimento, eles fazem esse voo estático, ou seja, podem sim pairar no ar. Igual um condor, igual um águia, quando para no ar, qualquer pássaro que para assim no ar e fica parado por um tempo, ou vai andando, ou vai deslizando no ar com uma certa leveza, eles podem fazer isso também ao alçar esses saltos, né? Ou podem também deslizar. Olha que interessante, a prática de esporte lá deve ser algo fantástico, e nós vamos falar sobre isso mais à frente. É interessante que aqui tem uma nota na resposta de Ramatiz, uma nota que remete aí ao livro Cartas de uma Morta. Olha só, vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrícolas. Além dos braços, tinham ao longo das espáduas ligeiras protuberâncias à guisa de asa que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitativas. Do livro Cartas de uma Morta, de Chico Xavier, página 127, edição da LAC. Nós já falamos desse livro aqui. Aliás, quem dita esse livro ao Chico é a sua própria mãe, o Espírito Maria João de Deus. Ela faz viagens aí e visitas não só a Marte, como para outros planetas também. Em Marte, ela deu muitos detalhes, né? Além do médium Hercílio Mais, Chico Xavier também psicografou mensagens dando detalhes interessantes do planeta Marte. E veja só, você vê que essas espadas ligeiras, essas espadas, né? Essas ligeiras protuberâncias que ela cita aqui, a guisa de asa, olha o tamanho dessas espadas. Nós, por exemplo, se dermos ao que dá a entender aqui, se nos depararmos aí com um marciano, né, frente a frente aí, ao depararmos com os marcianos, teríamos a impressão de que eles possuem asas. Essa seria a nossa primeira impressão, ouvinte, devido ao tamanho dessas omoplatas. Funcionam aí, não batem como asas, né, mas elas funcionam, elas dão uma certa aerodinâmica nos saltos, nos movimentos, são de atmosfera mais leve, e eles com um corpo físico mais aperfeiçoado, têm um maior domínio desse corpo físico também, não é mesmo? A guisa dos nossos atletas aqui, em vista, né, dos nossos atletas, dos nossos melhores ginastas, não tem nem comparação com o domínio físico de um marciano, não é mesmo? E olha só, é interessante porque essas aparições extraterrestres, né, no passado, não podem ter sido aí alguns dessas aparições, alguns desses extraterrestres que apareciam no passado, na antiguidade, para alguns clarividentes aí, ou em sonhos, ou em visões, não podia até ser um marciano ou alguma outra raça extraterrestre que possuísse também essas protuberâncias, né, essas omoplatas sobressaltadas? Interessante, não é, ouvinte? É para se pensar, não é mesmo? E olha só, coincidentemente, nós indicamos aqui no último programa que fizemos o livro do Camille Flammarion, Urânia, né, ditado As Viagens Astrais de Camille Flammarion, os desdobramentos, a qual um amigo marciano vinha, desdobrava-o e o levava para conhecer a galáxia. E levou também ele a Marte. Ele era de pátria marciana, esse amigo do Camille Flammarion, esse espírito amigo que ele possuía, não é mesmo? E interessante que o Camille Flammarion, em meados de 1800, quase 1900, em meados desses anos, ele relatava dizendo que os marcianos, ouvinte, não vou estragar a sua leitura, pode ir lá conferir no livro, estamos estudando, então eu preciso citar. Ele dizia que os marcianos possuíam asas. Olha a primeira impressão que ele teve ao ver os marcianos, que os marcianos possuem asas. Não é interessante, ouvinte? Lê esse livro e você vai ver o comentário, como faz sentido o comentário que nós estamos aqui reproduzindo no programa de hoje, né?
Pergunta: essas protuberâncias deixam-nos um tanto confusos, pela nossa configuração que, normalmente, achamos ser um padrão estético fundamental da espécie humana. E quase não podemos compreender em nossas condições terrenas as figuras desses homens marcianos deslizantes. Que dizeis? Ramatiz responde: no vosso mundo existem atletas que alcançam além de 16 metros de distância, em saltos vigorosos. Desde que pudesseis demorar a abrandar esses saltos, algo de câmara lenta, teríeis conjeturado o que os marcianos realizam normalmente e sem espanto. Não há exotismo nessa locomoção. Lembrai-vos de que no reino das tartarugas ninguém acredita no salto da lebre. E, por analogia, em vosso mundo, citaremos também, embora de plano inferior, o salto retardado do canguru e a agilidade dos felinos que parecem deslizar a superfície do solo. Se os marcianos não vos conhecessem pela televisão interplanetária e pela telefotovisão, também duvidariam de vossas realidades humanas. Como vedes, tudo é relativo e na conformidade necessária ao meio e à adaptação à forma. Olha que interessante, porque como figuras mais elevadas, de uma fisiologia mais elevada, é interessante que eles conseguem fazer isso, não é mesmo? E ele faz uma analogia aqui, que no reino das tartarugas todo mundo duvida do salto da lebre, porque nenhuma delas teria a capacidade de saltar como uma lebre. Ele compara o salto retardado do canguru. O retardado que ele quer dizer aqui é um salto mais vagaroso, um salto não tão dinâmico quanto o dos felinos. Reparem que por baixo embaixo, né, na axila de um gato, de um felino, de um gato, de uma onça, não é mesmo, de uma puma, qualquer felino tem. Mesmo os gatos domésticos, aí tá aí um exemplo mais fácil, né? E repare que há sim uma membrana, esse couro embaixo dos braços, eles são esticados, que é da própria espécie, dá essa aerodinâmica no salto dele. Já reparou como é preciso e como é cheio de reflexo os movimentos de um felino? Interessante a analogia que ele faz para nós compreendermos, não é mesmo? E que tudo está no seu lugar. Tudo é relativo e na conformidade necessária ao meio e à adaptação da forma. Isso é um conceito científico aqui no nosso planeta, ouvinte. Charles Darwin dizia que sobrevive não o mais forte, mas o que melhor se adapta. E olha o quão se adaptou o ser humano de Marte para esses movimentos, não é mesmo? Olha que interessante. E afinal é uma civilização diferente da nossa. Não tem que ser igual mesmo. É um planeta diferente, a configuração é diferente, o estímulo foi diferente. Mas, como filhos do mesmo pai, somos dotados dos mesmos direitos universais. Falando aí em evolução universal, né? Essa evolução do nosso sistema solar. Mas aqui estamos falando de configurações de cada planeta. É diferente mesmo. No passado não houve os gigantes aqui? Então, hoje já somos mais aperfeiçoados. Ou quem sabe lá de onde veio esses gigantes, não é mesmo? Isso dá conversa pra caramba, não é, ouvinte? Programas mais à frente falaremos disso também. Vamos deixar um pouquinho de lado essa questão. A próxima pergunta. Quais as características dos vestuários marcianos? Olha que interessante. Ramatiz responde: usam trajes apropriados às atividades, feitos de tecidos parecidos com o nylon, mas que têm a propriedade de ser magnetizados, a fim de neutralizar as emanações radioativas e maléficas do solo ou os impactos vibratórios do meio ambiente astrológico. Olha que interessante, porque aqui ele vai falar das influências astrológicas. Ele cita, né, os impactos vibratórios do meio ambiente astrológico. Ou seja, um meio ambiente fora de Marte, né, fora da órbita de Marte, a fim de neutralizar as emanações radioativas e maléficas do solo. Pode ser que ele esteja falando aqui não só do solo marciano, mas de outros solos. E de impactos, caso, é difícil, mas caso haja uma queda brusca, por exemplo, de um marciano, essas roupas ajudam aí a não permitir que se machuquem, não é mesmo? E ao mesmo tempo é um material magnetizado, preparado magneticamente para resistir esses impactos vibratórios do meio ambiente astrológico. Ou seja, quando eles estiverem fora da órbita de Marte, quando eles estiverem, por exemplo, em visitação à Terra, por exemplo, vamos falar aqui do nosso ambiente, não é que nós conhecemos?
Imagine quantas emanações, nós que somos espiritualistas aí, seja de qual corrente espiritualista for, nós conhecemos aí os efeitos das egrégoras, sejam esses efeitos benéficos ou efeitos maléficos, emanações de vibração que nós emanamos, né? Vibrações em conjunto que formam aquele bolsão energético. Esses impactos também, essas roupas marcianas os protegem desses impactos quando eles chegam em outros planetas, ouvinte, seja em pesquisa, em estudo ou em auxílio, como ocorre aqui no nosso planeta Terra. Próxima pergunta. Qual a forma e confecção dessas vestes? Ramatiz responde. São roupas radioativas, confeccionadas sem botões, costuras ou excrescências, produzidas em massa, num processo alheio às vossas concepções. Enfiam-nas pela cabeça, adaptando-se hermeticamente ao corpo e possuindo a singular faculdade de auxiliarem a regulagem da pressão e da temperatura interna do corpo, em face das modificações do exterior. Em virtude de os glóbulos vermelhos aumentarem conforme a altitude, esse traje radioativo tem ainda a propriedade de atuar no campo magnético vital que circunda a medula óssea, estimulando esta a produzir maior ou menor cota de glóbulos vermelhos para atender às alterações rápidas de altitude, muito comuns na vida marciana, que é preferencialmente aérea. Comumente os trajes são de uma só peça, firmados por cintos largos de metal ionizado, não opressivos, pois os marcianos não têm o abdômen hipertrofiado como os terrícolas. Há outros tipos de vestuário, de jaqueta e calças à parte, também firmado pelo cinto ou faixa intermédia, na qual se encontra o centro de controle do magnetismo circulante no traje. Os sapatos são de material transparente, flexível e adaptáveis exatamente aos movimentos anatômicos dos pés, que são delicados, sem as calosidades ou excrescências dos pés terrenos, pois, em vista de os recursos dietéticos já haverem eliminado os excessos de minerais circulantes mais afins à gravidade do orbe, a pressão do corpo marciano sobre o solo é suave. Olha que interessante, ouvinte, essa questão. Ele fala aqui que esses vestuários, né, sempre que são semelhantes ao nylon, segundo ele tratou em outra questão, eles são magnéticos, ou seja, são preparados magneticamente para suportar a pressão da atmosfera, a pressão do solo, do local, da altitude. E olha só, como ele cita aqui, interessante demais, porque as vestes marcianas são térmicas. Ou seja, se fizer frio, ela adapta a temperatura do meu corpo para que ele se equilibre diante do frio. Se for calor, ele também adapta aí a pressão, o calor do meu corpo, para que eu não sofra de calor como nós sofremos aqui, né, ouvinte? Ultimamente com o sol escaldante que está fazendo, verão chegando aí, né? Olha que interessante, lá não teríamos esse problema. Lá as roupas nos adaptam à temperatura atual, local, onde quer que esteja. Esses trajes são tecnologicamente, magneticamente preparados para suportar. Com a altitude, ganho de altitude, que é comum dos marcianos porque eles têm a vida mais aérea, com naves, aeronaves, visitam aí a Lua, que circunda Marte, visitam os outros planetas, porque Marte, como um mundo em regeneração, já tem essa capacidade de auxiliar e pesquisar outras humanidades sem a mesma belicosidade nossa, né, do ser humano terrestre. E olha só, devido a isso a roupa também é preparada, porque na altitude, ouvinte, os nossos glóbulos vermelhos o nosso corpo produz mais glóbulos vermelhos, né? E no caso da roupa marciana não permite que isso ocorra. Equilibrando aí, fazendo com que produza glóbulos vermelhos de acordo com a necessidade real que o corpo precisa, não sob o efeito da altitude. Ela controla também esses glóbulos vermelhos para que não se superproduzam, não é mesmo? E olha só, ele fala aqui que são firmadas, os trajes são de uma peça única que você veste de uma só vez, não tem calça, camiseta e meia, você veste essa de uma vez só. E são trajes de uma peça só, firmados por cintos largos de metal ionizado. O que é ionizado, né? O que é o íon?
Íon, ouvinte. Íon é um átomo ou grupo de átomo que ganhou ou perdeu elétrons. Né? É um cinto iônico ou ionizado, não é mesmo? Que ganhou ou perdeu elétrons. De acordo com a necessidade aí, esse cinto é atômico, vamos dizer assim. Ionizado, preparado magneticamente também para sustentar o traje. Olha que interessante, porque hoje, ouvinte, no nosso atual século XXI, nós engatinhamos para isso. Vejam, é um detalhe bobo, um detalhezinho bobo, mas que é de interesse para o nosso aprendizado. Olha só que interessante, já viram aqueles pentezinhos cinzas? Quando você vai cortar o cabelo, não sei se você repara nisso, homens e mulheres aí, hein, ouvinte? Não sei se você reparou, um pentinho com ganchinhos mais alargados, aquele pente que é metade mais fininho, metade um pouco com os dentes um pouco mais abertos, aquele pente inteiro, cinza, que o cabeleireiro passa no seu cabelo quando ele vai tirar os dedos de mechas, quando está cortando o seu cabelo. Aquele pente é um pente ionizado. Olha só, ouvinte, nós estamos caminhando para essa tecnologia de íons. E aqui nós não temos potencial, claro, mas não temos o real significado mesmo, a real noção do que pode ser feito com esses íons. Olha quanto proveito eles não tiram disso em Marte. Aqui tem um pente que simplesmente é para você passar no seu cabelo, pentear. Quando você usar gel ou creme, ou mesmo ele seco, ele já é ionizado. É um plástico cinza, assim, um pentinho. Muito comum nos salões de cabeleireiros. Ele é ionizado para que o seu cabelo não forme frizz. Sabe frizz? Aqueles fios teimosos que escapam do seu cabelo quando amarra, ou quando você deixa solto, penteia, espeta ou deixa de lado, fica aqueles fios teimosos. Pois é, o pente ionizado é para não permitir que você tenha frizz no cabelo. Olha o quanto estamos engatinhando, ouvinte. Ionizamos objetos para beleza, ou para um simples penteado de cabelo, ou para uma necessidade aí do cabeleireiro ter mais precisão no corte. É um detalhe bobo, mas em Marte eles tiram o maior proveito disso. Né? E ele cita que esse cinto é largo, de metal ionizado, por ser ionizado, que é um conjunto de átomos que recebe, né, que tem um ganho ou perda de elétrons. Entendemos aqui que é um cinto, apesar de ser largo e de metal, mas é um metal ionizado, portanto é um cinto leve, não pesa. E não é opressivo quando ele está aqui, não aperta o abdômen, não aperta a barriga, pois os marcianos não têm o abdômen hipertrofiado. Sabe o que é abdômen hipertrofiado, ouvinte? É aquele buchinho, é o pneuzinho, é a barriga de chope que o povo fala, não é mesmo? Ouvinte, isso é um abdômen hipertrofiado, aquele abdômen saliente. Os habitantes de Marte não possuem o abdômen saliente, por quê? Por conta da alimentação frugal, por conta da dieta ser extremamente controlada para a necessidade do que o corpo precisa. Então lá não há glutonaria, lá não há simplesmente comer por prazer ou por capricho do paladar, como temos aqui. Isso eu falei no capítulo anterior, e cito de novo, é bom a gente ir e voltar a alguns assuntos, né? Ramatiz faz isso o tempo inteiro na sua obra, para que nós possamos recordar melhor da lição. E veja, não tem, né, por eles já haverem eliminado os excessos de minerais circulantes mais afins à gravidade do orbe, seus corpos são mais leves. A pressão do corpo marciano sobre o solo é suave. Então imaginemos aí, ouvinte, que eles têm uma enorme capacidade de volitar. Mais uma vez eu digo isso a vocês. Por quê? Porque se nós temos aqui santos hindus, né, como eles chamam lá, homens santos na Índia, os yogis, como alguns que são citados por Paramahansa Yogananda, por exemplo, no seu livro Autobiografia de um Yogi, havia um yogi que levitava. Eu não me recordo o nome dele agora, mas faz muito tempo que eu li esse livro. Havia um yogi que levitava, que é muito comum isso no passado, nas escolas do Oriente, não é mesmo? Nas ordens iniciáticas, a volitação. É muito comum no astral superior, os espíritos citarem, né, as volitações. E lá em Marte, isso mesmo entre encarnados, né? Isso pode ser comum. Isso é de todos que vivem lá. Interessante, né, ouvinte? Então, nós vamos agora para um breve intervalo, para a gente tomar uma água, esticar as canelas aí, e já retornamos, e voltamos já, ouvinte.
Fique ligado conosco. Voltamos já. Não saia daí. O programa Elucidações do Além volta já. Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com a sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca. edconhecimento.com.br ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Letra que Fala. Livros, CDs, DVDs e muito mais. Acesse letraquefala.com.br e fique por dentro dos nossos produtos. Gostou da Rádio Irmana? Ela foi desenvolvida e toda a sua operação está a cargo da Plug Sistemas e Soluções. Além de web rádios, a Plug desenvolve sistemas de gestão ERP para pequenas e médias empresas, sistemas personalizados para o seu negócio, e-commerce e lojas virtuais. Fale agora mesmo com o consultor da Plug. DDD 11 4305 7868 ou acesse plugdesenvolvimento.com.br. Voltamos a apresentar programa Elucidações do Além. Voltamos agora com o nosso programa Elucidações do Além. Não é mesmo, ouvinte? E você, ouvinte, está gostando do nosso programa? Tem acessado nossa página no YouTube? Você que perdeu os programas passados, acesse a nossa página no YouTube. Procure no YouTube, Web Rádio Irmana. Cadastre-se e ouça os programas anteriores. Você que perdeu os programas anteriores aí, que quer ficar mais por dentro, mais antenado do que nós estamos falando hoje, ouça os nossos programas anteriores. Curta também a nossa página no Facebook, Programa Elucidações do Além. Vá lá, deixe um comentário. Logo mais nós estaremos fazendo novas postagens, é uma página nova. Acesse também o nosso blog, www.radioirmana.blogspot.com.br. Acesse o site da Rádio Irmana, veja a nossa programação e fique por dentro, ouvinte. Acesse também no Google+, o grupo da Web Rádio Irmana. Temos um grupo no Google+, onde tem textos, reflexões, tem muita coisa legal para você navegar, para você estudar, para você se inteirar e se interessar. Interessante, não é, ouvinte? E veja também a nossa loja, acesse a nossa loja, www.letraquefala.com.br e acesse o nosso acervo. Hoje temos a dica de leitura. E vamos à dica de leitura de hoje. O livro indicado é Os Néfilins, do médium Robson Pinheiro, pelo espírito Ângelo Inácio. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito dos livros do Ângelo. O espírito Ângelo Inácio também é bem elucidativo. Ele age como um repórter aí do astral, um repórter do além, não é mesmo? E é interessante porque os Néfilins vai falar aí dessas civilizações do passado, dos gigantes que a Bíblia cita, que engravidaram as humanas, né, as mulheres das mulheres terrenas, não é mesmo? Que são chamados aí de Néfilins pelos hebreus, Anunnaki pelos sumérios, e os egípcios os chamavam de Néterus. Então, pessoal, procure aí, vá até a nossa loja, procure em nosso acervo, vá na nossa página, digite lá, no pesquisar, no procurar, Os Néfilins, de Ângelo Inácio, pelo médium Robson Pinheiro, editora Casa dos Espíritos. Procure, se intere e amplie o seu cabedal de conhecimentos aí em relação às raças extraterrestres, às raças que deram origem ao nosso planeta Terra, que deram origem à nossa humanidade aí, ouvinte. Essa é a dica de hoje. E vamos aí
continuando a reflexão da última pergunta, né, ouvinte? Não terminamos ainda. Olha só que interessante, porque aqui ele cita, né, nós estávamos falando do traje, desse traje magnético, né? Olha aqui que interessante, porque também firmado pelo cinto uma faixa intermédia, uma faixa no meio desse cinto, nesse cinto magnético, esse cinto ionizado, né, de metal ionizado, né, há uma faixa no meio desse cinto circulante no traje, e que é o centro de controle do magnetismo, não é mesmo? Olha só, os sapatos ele fala que os sapatos são de material transparente, flexível e adaptáveis exatamente aos movimentos anatômicos dos pés, que são delicados, sem as calosidades ou excrescências dos pés terrenos, ou seja, a circulação sanguínea é equilibrada. Como as suas artérias, né, sanguíneas são liberadas, o sangue já é liberado de magnetismo, não, de minerais, os quais aí são mais pesados, são mais puxados pela gravidade. A tecnologia e a medicina marciana já retirou do sangue marciano esses minerais, não é mesmo? Então os pés não sofrem aquela pressão da gravidade, do nosso peso, então não formam bolhas, não formam calos, não é mesmo? Não tem joanete, olha só, ouvinte, não tem não tem deformidades nos pés aí, não é mesmo? Olha aqui como evoluiu. Enquanto nós estamos aqui evoluindo a nossa podologia terrena, em Marte praticamente não há necessidade, não é mesmo? E são, né, não tendo essas calosidades ou excrescências dos pés, como dos pés terrenos, né? Então, em vista dos recursos dietéticos já haverem eliminado os excessos de minerais circulantes, olha aqui ele falando o que nós estávamos comentando agora, né? Então, a pressão do corpo marciano sobre o solo é suave, mais uma vez eu digo, ouvinte, como está aqui escrito ipsis literis no livro A Vida no Planeta Marte, os Discos Voadores, nesse capítulo. E é interessante demais como é que pode, não é, ouvinte, toda essa tecnologia, todo esse aparato, toda essa moral, justamente por causa de tudo isso é alcançado devido à moral, e a moral elevada, a moral conquistada pelo marciano, não só a moral, mas também os conhecimentos didáticos, os conhecimentos intelectuais foram levados muito a sérios e acima dos interesses mesquinhos. Porque muita coisa do que nós temos aqui já evoluímos e muito, ouvinte. Nós estamos tão na barbárie assim, não. Muitos estão na barbárie porque são espíritos recalcitrantes no mal, não é mesmo? Como costumamos dizer, ainda aí teimosos, né? Afinal somos um planeta ainda de expiações e provas. Não somos um planeta de regeneração, por isso há a predominância do mal ainda no mental coletivo do planeta, né? Ainda circunda essas coisas. Nós falamos de egrégor aqui, falamos das emanações magnéticas, pois as emanações magnéticas que nós oferecemos aí aos planetas vizinhos, como Marte, Vênus e outros, não são lá das muito boas não, ouvinte. E nós vamos abordar isso mais à frente. É interessante falar disso porque olha a situação, ouvinte, trazendo isso mais para a atualidade, porque você pode estar ouvindo agora, me ouvindo no ar, não perdendo o seu otimismo, mas você pode estar se perguntando, poxa, cadê a justiça divina? Cadê a equidade de direitos universais, como eu citei aqui, né? Falando dessa ética entre planetas no nosso sistema solar, quem está indo lá na frente, quem está evoluindo. Olha que interessante, porque você pode estar se perguntando. Isso que nós estamos falando é chamado e conhecido aí por alguns de cosmoética, por os espíritos aí superiores, por os nossos irmãos das estrelas. Isso é praxe. Isso não foge à lei, não invade, e enfim, é essa cosmoética que nós estamos falando aqui. Agora você pode estar se perguntando, e o que está acontecendo no mundo? Olha só o que está acontecendo na França, não só na França, ouvinte, nós estamos falando aqui do Brasil também, né? Olha Minas Gerais aí. Olha aí o que aconteceu com o Rio Doce, que está praticamente morto. Olha só, vamos trazer para a atualidade essas reflexões. Você pode estar me ouvindo e estar aí raciocinando, você pode estar otimista em relação à nossa evolução, como você pode também estar pensando, isso não é utópico, não? Não é utópico, ouvinte, porque Marte também passou por todos esses cataclismos, passou também por mundo de expiações e provas, teve lá os seus recalcitrantes também que foram exilados. Há
que aqui no nosso planeta Terra, nós falamos muito dos exilados de Capela, não é, ouvinte? Emmanuel trouxe um tratado sobre os exilados de Capela no livro A Caminho da Luz, que eu recomendo também a leitura. Edgar Armond trouxe mais reflexões baseadas nesse livro de Emmanuel, o livro Os Exilados da Capela, pela editora Aliança, não é mesmo, de Edgar Armond? É um best-seller no assunto. E muitos outros livros que tratam dessas migrações interplanetárias. É interessante que Kardec trata muito isso também na Gênese, ouvinte. Dá uma olhada lá e veja que Kardec também trata disso com muita propriedade para a época. Os espíritos elucidam muita coisa legal. Mas assim, Ramatiz cita, não exatamente nessa obra, mas em outras que continuam também, houve também aqui exilados de outros orbes, não só de Capela, não só esses Néfilins que antes dos capelinos vieram aqui, como vocês vão compreender em outras leituras, mas também exilados de Marte, exilados de Vênus e exilados de Júpiter. Por quê? Porque são espíritos também que eram recalcitrantes no mal. Não haviam aprendido ainda como se viver em planetas tão evoluídos. Então não tinham mais, não vou dizer que não tinham serventia, mas assim, a sua forma de pensar, a sua maneira de pensar e de agir não era mais condizente com a vida que esses planetas levavam. Então também, junto com esses capelinos, vieram exilados de outros orbes também, de Marte, de Vênus, de Júpiter, aos Saturninos também, que Edgar Armond cita no seu livro As Margens do Ganges, do Ganges, né? Olha só, ouvinte, como é interessante, porque esse é o caminho da evolução. Esse é o caminho e esse é o momento crucial, ouvinte. Prestem atenção. A gente lê o livro A Vida no Planeta Marte e a gente fica, mas será? Não é fantasioso? Olha quantas aparições, olha as evidências aí, é só você olhar para o céu. Você que tem a oportunidade de morar no interior, de atmosfera mais limpa, né, um lugar de campo, é só você olhar para cima. É simples. Claro, não estou fazendo aqui a alusão de que você vai olhar e ver as coisas, né? Mas é assim, prestem atenção, ouvintes. Não é chegado o momento ainda, mas logo mais nós vamos presenciar muita coisa do tipo. E há também a intervenção do Homens das Estrelas no que está ocorrendo hoje, junto aos guardiões da Terra, junto aos guardiões do planeta Terra, coordenados aí sob as milícias de Miguel, né? Nosso Miguel Arcanjo, espírito guardião da Terra, auxiliar direto do nosso governador, o Mestre Jesus, como não foi diferente em Marte também possuem seus guardiões. Há marcianos que atuam aqui colaborando conosco e são guardiões, como, por exemplo, o que eu já citei em programas passados, o marciano Ramod, um amigo participativo no planeta Terra. Ele não está gozando aí das benfeituras de Marte. Ele é um cara que não se prendeu a esse egoísmo. Evoluiu em Marte, reencarnou em Marte e assumiu a tarefa de vir colaborar conosco. Olha só, quantos desses espíritos já estão aqui e não faz pouco tempo, ouvinte? Faz muito tempo. Você vê como o pensamento do terráqueo ainda é recalcitrante no mal, não é mesmo? Muitos são pessimistas, muitos, sabe, aqueles... Já viram aquele desenho, Lip Hard, do Hanna-Barbera? Que é a hiena pessimista? Enquanto o Lip está lá, vamos Hard, vamos avante, vai dar tudo certo, nós vamos conseguir. O Lip fica naquele mundinho dele, do ó céus, ó vida, ó azar. Então não sejamos hards, sejamos Lips otimistas, ouvinte. Vamos contribuir, ouvinte. Olha o que está acontecendo no Oriente Médio. Você vê aí, há alguns anos atrás, em defesa desse ditador Bashar al-Assad, não é mesmo? Da Síria. Em defesa dele surge um grupo que quer de volta o califado, não é mesmo? Olha isso. Você sabe o que é o califado, ouvinte? O califado há mais de 1000 anos não existe mais. Era onde o califa, também conhecido no passado mais como sultão, o califa era o governante político, era o cara que dava as cartas, era o cara que tinha o harém, enfim, o califa era quem dizia, dava as ordens, ditava as regras. O que eles querem novamente é um califado. E esse grupo que quer esse califado de volta se denomina Estado Islâmico. Não confundimos aqui vamos confundir aqui com o Islã, religião fundada pelo profeta Muhammad Salam, não é? Muhammad Salam.
esse Muhammad, mais conhecido como Maomé, que é fonetizado aqui no Ocidente como Maomé, não é mesmo? Não vamos confundir, não vamos recriminá-lo. É um espírito hoje que também faz muito pelo planeta Terra junto aos espíritos governantes. Então não julguemos, ouvinte. Nós estamos aqui na forma de pré. Vamos eliminar os pré-julgamentos. Não estamos aqui para apontar. Mas veja a atitude. Isso são espíritos recalcitrantes no mal. Maomé ou Muhammad, como é conhecido, nada mais fez do que trazer a religião apropriada para aquele lugar e para aquela época. Ele era militar, não é mesmo? Há nas escrituras sagradas islâmicas, né, o Alcorão, ou Corão, falando do seu contato com o anjo Gabriel, segundo o que está naquelas escrituras, foi Gabriel quem revelou o Islã para ele. O Islã também, como as demais religiões do planeta, é uma mensagem de amor, ouvinte. Não fala da guerra. O ide a guerra santa não está incitando, como estão fazendo agora aí, brigar com todo mundo, mutilar pessoas, explodir bombas. Não é nada disso, ouvinte. Ide a guerra santa é a guerra interna, é o bom combate que Paulo de Tarso citava, é a reforma interior. E ninguém entendeu isso. O comando dele, mas foi ótimo para aquela época, mas você pode dizer assim, mas muitos países árabes, muitos outros países africanos foram obrigados, sob o fio da espada de Muhammad ou de Maomé, a aceitarem o Islã. Foi, ouvinte. Já estudou como era na época dele o Oriente Médio? Já procurou ver a história? Já procurou, mas as mulheres são recriminadas. Já procurou perguntar para uma muçulmana se ela gosta da cultura dela? Não paramos para isso, até porque nem contato com tantos muçulmanos assim nós temos. Mas, para aquela época foi extremamente apropriado, porque na Arábia, em toda a Arábia, não estou falando somente da Arábia Saudita como país não, tá, ouvinte? Estou falando do Oriente Médio, daquela zona árida, desértica, havia muitas tribos nômades, haviam muitos saqueadores, ouvinte, no deserto. Quantos beduínos, quantas outras tribos não foram saqueadas? Não houve carnificina no passado por conta desses saqueadores, pessoas ruins e de mau caráter que assaltavam pessoas, seja para sobrevivência, logo depois isso se tornou corriqueiro e isso se tornou uma prática assim de constante maldade mesmo. Né? Para aquela época foi apropriada. Por quê? Porque Maomé, naquela época, apropriou o seu conhecimento, a sua atitude, trouxe o Islã e não só revelou o Islã para o mundo, como unificou toda a Arábia. Muitas tribos nômades ainda existem hoje no deserto, né? Seja lá na Somália, alguns países africanos como o Sudão, por exemplo, também, que é islâmico, o Império Mali, né? Hoje a atual República do Mali, a Núbia, a Etiópia, não é mesmo? Hoje o Egito, que não era islâmico, mas hoje ele é islâmico, de cultura islâmica. E você vê, ouvinte, para aquela época foi apropriado. Hoje, o conhecimento filosófico do Islã também é apropriado para o ser humano. Vamos deixar os pré-julgamentos e ler. Vamos procurar estudar como uma mensagem de luz, como uma mensagem de amor também, procurando interpretá-la. Vamos procurar não julgar a religião, pois quem está fazendo isso, por trás disso estão mentes fanatizadas. Não é o Islã que é ruim, mas sim essas mentes fanatizadas. Trazer aí de volta esse tipo de governo, o califado, que quer não só o domínio da Líbia, como do mundo. Você vê que eles estão atirando bombas, né? Aí o seu ouvinte vai falar, mas estamos à beira de uma terceira guerra. Então, calma, ouvinte, sejamos otimistas. Vamos agora colaborar. Já fez uma oração pelo planeta hoje? Você já fez uma oração pelos franceses, por quem passou pelo processo que ocorreu na França nesse fim de semana? Hoje, ouvinte, ou desde o dia que ocorreu? Estamos pensando aqui, mas tem que pensar primeiro nos problemas do meu país. Não, ouvinte. Vamos pensar também no que houve em Minas Gerais. É uma catástrofe, é um cataclismo que ocorreu, e muito também pela irresponsabilidade de quem toma conta desse lugar, de quem cuida pela manutenção, pelos responsáveis pela manutenção das barragens, não é mesmo? Temos que pensar também que podia ter ocorrido aqui em São Paulo, caso tivéssemos essas cheias, né? Caso tivéssemos aí reservatórios cheios e barragens longas e enormes como as de Minas Gerais. A coisa é séria, ouvinte. Eu não estou sendo catastrófico, nem fazendo alusão à mídia desgracenta, não. Mas eu estou convidando você
para rezar, ouvinte. Rezemos mais. Rezemos mais pelo Brasil. Rezemos mais pelo que ocorre em Minas Gerais, pela miséria humana, ouvinte. Já que nós estamos fazendo o estudo da civilização marciana, já que nós almejamos um dia chegar à civilização marciana, vamos desligar essas forças superiores, seja você de que força for. Se você for teosofista, reze aos mestres, reze aos Mahatmas. Se você é brahmanista, se você é Hare Krishna, Vaishnava, né? Se você é um bandista, ligue-se aos orixás, ligue aos espíritos superiores, aos guias. Se você é católico, reze aos santos, meu amigo. Se você é protestante, peça a Jesus, peça aos anjos do Senhor. Enfim, mas reze, peça. Ah, mas uma oração vai fazer efeito? Ouvinte, somos um conjunto. Eu não estou fazendo alusão aqui àquelas correntes que você recebe por e-mail, não. Não é mesmo? Eu estou fazendo alusão ao pessoal, nas nossas orações diárias, seja de manhã, seja de noite, antes de dormir. Vamos lembrar do nosso irmão que se encontra do outro lado do mundo, ou que se encontra aqui, do estado do lado do nosso, em Minas Gerais. Nós falamos assim, mas eu não estou lá, não está acontecendo aqui, mas podia estar ocorrendo aqui conosco. Vamos pensar que tudo que atinge o país da França ou lá no Oriente Médio vai refletir fortemente aqui no nosso país, energeticamente, vai refletir também economicamente, vamos ser aí mais materialistas, né? Vamos dizer assim, de uma maneira mais materializada. Economicamente vai refletir. Mas um estouro de uma guerra? Vamos pensar, ouvinte, que o seguinte, muitos aí temem à beira de uma guerra, de uma terceira guerra mundial. Vamos lembrar que ela não ocorra, ouvinte. Por quê? Primeiro, nós temos aqui guardiões primorosos. Nós temos as milícias de Miguel, nós temos os guardiões, os Exus que nós tanto falamos nos terreiros. Eu não estou falando da figura galhofeira, não, ouvinte. Nem do Exu excessivamente bravo, não, do que vem para beber ou fumar charuto. Não, eu estou falando do Exu que vem para trabalhar. Eu estou falando do Exu de lei, na minha linguagem umbandista. Mas, carinhosamente, os chamamos de guardiões. Sejam esses que vêm nos terreiros, sejam os que não vêm. Sejam os que nos guardam, sejam os que guardam as ruas, sejam os guardiões que guardam aí uma cidade, um bairro, uma cidade, um estado, uma região, os que guardam aí um país, não é mesmo? Há guardiões para todos os níveis, ouvinte. Um guardião pessoal, há um guardião que guarda o nosso bairro, a nossa vila, há um responsável pela cidade, um pelo estado, um pela região sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, cada um tem o seu. Há um responsável pelo país que nós conhecemos como Ismael, não é mesmo? Ismael, que todo mundo chama, nas obras do Chico mesmo cita aí o anjo Ismael, ao qual Jesus confiou a segurança, né, para que dirigisse o Brasil, foi confiado a ele essa responsabilidade de dirigir o Brasil, confiada por Jesus, não é mesmo? É um guardião. É o guardião do nosso país, é o cara que administra, cuida. Mas na situação que nós estamos vivendo, ouvinte, vamos rezar mais, vamos rezar pelos nossos governantes, são eles que estão com a caneta na mão, é um plenário de deputados que decidem. E olha só, eu sei que há muitas coisas absurdas e eu não estou defendendo ninguém, eu também não concordo com muita coisa que acontece, ouvinte. Mas precisamos vibrar mais, rezar mais. Essa corrente que nós nos ligamos, há uma corrente no astral que exatamente quando nós fazemos orações do tipo, nós nos ligamos a essa faixa vibratória. E ela depende também muito de nós, não só dos espíritos, né, dos espíritos superiores, mas depende muito do nosso trabalho aqui também como encarnados, emanar isso, ouvinte. Aí nós temos o estudo das egrégoras. O que nós estamos emanando? Sem hipocrisia, o que nós estamos emanando? Bem, mal, o quê? Olha só, eu sei que soa, espero que não esteja soando tão apelativo, mas isso é um pedido, ouvinte. Um pedido aí, simples, de alguém que está se preocupando também. Eu estou me preocupando comigo. E com a maioria que convive comigo, e estou ciente de tudo que refletir no todo vai refletir no ouvinte. Um só que possa colaborar. Enquanto tudo ao redor não está bem, enquanto um não estiver bem, ao redor não vai estar bem. Então é aí que eu convido você, ouvinte. Vamos nos ligar às milícias celestes de Miguel, vamos nos ligar a tantas... Se tivéssemos noção de quantos guardiões há no planeta, ouvinte, há os irmãos das estrelas que são guardiões também, nosso irmão, nosso querido
Ashtar Sheran, que já está aqui há uns bons séculos já, aí vibrando, aí atuando com suas naves, né? Comandante Ashtar Sheran. Nós conhecemos também Hammond, como eu citei para vocês aí com sua frota marciana, né? Temos Miguel, que é o guardião do planeta, agente direto do Cristo aí, de Jesus. Vamos nos ligar a essas forças, ouvinte, aos guardiões do planeta, que procuram fazer o melhor, que não invadem o karma de ninguém, né? Não estão acima da lei e da justiça divina, mas a serviço delas. E olha que interessante, porque o que houve na França, que vai repercutir economicamente no planeta inteiro, ouvinte, energeticamente também, olhem só, as bombas explodiram. Era para ter sido pior, houve uma bomba que não explodiu. Pode ter certeza, foi a ação desses guardiões, não é mesmo? Graças a Deus, graças a esses guardiões, não é mesmo? Sejam aí, dê o nome que vocês quiserem, serafins, querubins, deem os nomes, anjos, arcanjos, enfim. Deem na denominação que você quiser, santos, espíritos superiores, mentores, enfim, reze, ouvinte. Eu convido você a rezar, ouvinte. Tudo bem? Nesse instante, nós vamos agora, eu convido você para vibrar pelo planeta. Vamos então procurar nesse instante nos ligarmos às milícias celestes de Miguel. Vamos evocando Deus, nosso Pai maior. Vamos evocando ao Cristo, nosso Mestre Jesus. Evocando as milícias celestes de Miguel. Vamos evocando nosso irmão, nosso amigo das estrelas, Ashtar Sheran e sua frota interplanetária. Vamos nos ligando também às frotas de Hammond, esse marciano guardião que colabora conosco. Vamos nos ligando às faixas superiores dos guardiões da humanidade. Vamos nesse instante, ouvinte, para um pouquinho, respira e torne-se doador. Vamos vibrando fortemente pelos nossos irmãos de Minas que estão passando dificuldade, por todos que estão desaparecidos nesse instante, estão desencarnando ou que estão sendo encontrados. Vamos vibrando, pedindo vida, pedindo amor. Vamos emanando o que temos de melhor em nós, vibrando muito amor, vibrando muito carinho, vibrando muita atenção. O ser humano precisa de atenção e cuidado do coletivo, não só do individual, mas vamos vibrando também pelos nossos irmãos lá na França. Vamos vibrando também, meus irmãos, pelos nossos irmãos do Oriente Médio. Vamos vibrar amor, vamos vibrar carinho, vamos vibrar atenção também aos nossos irmãos. Esses irmãos equivocados do Estado Islâmico não estão em sã consciência na sua razão, estão sendo agentes de quem não quer o bem no planeta. E nós vamos vibrar intensamente amor a eles também. Vamos vibrando amor aos nossos governantes, ouvinte. Vamos vibrando amor, sejam eles prefeitos, deputados, vereadores, governadores. Vamos vibrando pela presidente do nosso país, porque ela está com a caneta na mão. Não queríamos estar em seu lugar nesse instante. Vamos vibrando nesse instante para que todos esses governadores, sejam do nosso país e dos demais, tomem as melhores decisões, sejam sim influenciados pelos agentes do Cristo, pelos guardiões da humanidade, para que tomem as melhores decisões, para que seja feito o melhor. Afinal, Deus não está de férias. Deus sabe tudo o que está acontecendo, é sábio e misericordioso e sumamente bom. Tudo a seu tempo, no tempo de Ogum, como nós dizemos na nossa amada Umbanda, tudo a seu tempo. Vamos lembrando que Jesus está no leme ainda, Jesus está no leme desse barco, está conduzindo a nossa humanidade junto com seus agentes, Miguel, Ashtar e muitos outros ouvintes. Então vamos encerrando o programa de hoje com essa vibração, deixando ela entreaberta nas mãos desses guardiões, que com certeza, ouvinte, eles saberão a hora e o lugar onde utilizar toda a nossa colaboração. Seja você também, ouvinte, um agente desses guardiões.
Você ficou com o programa Elucidações do Além. Fique na paz, até a próxima semana. Você ouviu programa Elucidações do Além. Rádio Irmana. Apoio. Editora do Conhecimento. Letra que Fala. E Plug Sistemas e Soluções. Você está ouvindo Rádio Irmana. Auxiliando a mudança que você quer ver no mundo.